miércoles 28 de setembro do ano 2022, Santiago, perfeitos e cabales, assim nos quer ele, Senhor, perfeitos e cabales. Nem hace falta aclarar que não somos perfeitos, e nem falta aclarar que a perfeição total, vamos chegar a Jariba, não mais, a Jariba seremos perfeitos. Pero temos que buscar tal perfeição cá na terra. Deus nos vai julgar não por ele pecado em si, não por ele cometer ele pecado, sino qual foi nossa intenção. Nossa intenção foi realmente mala. Ai, pastor, pero se cometeu um pecado, foi mala. Às vezes pode ter sido por uma pabada, por um descuido, ou por um momento, por suposto que somos responsáveis sempre. Não estou sacando, quitando nossa responsabilidade. Sino, eu estou falando que nós outros temos essa responsabilidade, pelo que vamos ser julgados segundo nossas obras, o que hemos feito, qual foi nossa intenção, não por el hecho em si de hacê-lo. Abram suas Bíblias em Santiago, capítulo número 1, vou ler só um único versículo, não? A qual creio que está cá. Não me funciona. Acá lá. Graças. Aí vai. Me parece que aí vai. Santiago, capítulo 1, no versículo 4. Aí está. É servo. A las 12 trio, claro. Que bueno, não? Essa introdução que é Santiago. Santiago, vou falar dele acá, a modo introdutório, não? Santiago era irmão de Jesus, nascido de Maria, não? Era irmão de Jesus, nascido de Maria, filho de José, verdadeiro filho de José, não? E Santiago, hablam dele, que ele era um tipo, que era chamado, o apodo dele era El Justo. Chavão era íntegro, não tinham nada que dizia acerca da lei, ele cumpria a lei corretamente. O chavão era incrível, não? Mano, imagina ser irmão de Jesus, não? Aunque seus irmãos no começo não creyeron em ele, não? Não creyeron em Jesus. Pero Jesus vem de uma família por descendentes de Davi, não? Pero também outra parte sacerdotal, não? O primo de Jesus era João Bautista, e João Bautista era filho de sacerdote, não? Se vê que na família tinha uma educação muito restrita acerca da lei, das enseñanças, não? Porque habla a Bíblia que Maria era uma mulher extraordinária, não? Sim, igual, e que José também era um tipo muito diferenciado. Habla-se muito pouco, principalmente de José. Não? José é um personagem que aparece solamente aí no comecito do livro de Mateus. Lucas habla muito rápido também. E depois ele desaparece. Não? Vemos que aos 12 anos, depois dos 12 anos de Jesus, já não habla mais nada da Bíblia, em la Bíblia da vida dele. Até vamos dizer que cremos aos 30 anos, porque temos essa crença. Porque os ministérios públicos começaram depois dos 30 anos. Era a maior idade para eles, não? Nessa época. Bueno, então se cremos nisso. E se crê que José morreu, não? Habla, cara, rápido. Não importa isso a hora, pero que José morreu antes, e há alguns motivos por os quais já vai crer nisso. Primeiro, porque não habla mais nele, e depois porque Jesus recebeu a adoração entrando em Jerusalém, e, bueno, se o papá estivesse vivo, seria disparejo e tudo mais, porque, bueno, era primogênito, pero vinha de la linaje. Bueno, há um montão de outros motivos também, pero que não venha o caso acá, dizia a hora. Pero Santiago era considerado el justo, não? E ele morreu de uma maneira brutal, não? Tiraram ele de allá del pináculo del templo, porque queriam que ele negara Jesus. E ele chegou a Jariba e começou a predicar. Então, se empurraram ele de allá, ele caiu. Se acorda que o templo era altíssimo, não? Era, vamos dizer, uns 70 metros de altura, mais ou menos.
E ele se casou e não morreu. E quando ele se casou, ele intercedeu, não? Começaram a ter na verdade, ele morreu com um palo, não? Que deram uma palada na cabeça dele, aí foi quando ele morreu. Pero ele começou a interceder, mientras a gente falava mal, não? Ele intercedeu assim como Estevão, não? Perdona-nos, eles não sabem o que fazem. Jogo essa introdução para saber quem escreveu, a modo de introdutório, para saber que o tipo, ele era, vamos dizer, humanamente dizendo, ele já era perfeito, não? Humanamente falando, era um tipo que era muito justo, guardava a lei, buscava a justiça de Deus, não? E ele era o pastor principal da igreja de Jerusalém, não? Era um dos líderes principais, mas já que Pedro, Jesus mesmo, não? Deu aí uma autoridade diferenciada para Pedro, ou seja, entendemos dessa maneira, não como na Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro papa e deu a chave a ele e tudo mais, essas pavadas não, pero sino que realmente ele era um dos líderes em Jerusalém, já que Pablo também hace menção de isso, do nome dele, não? E ele morreu dessa maneira, que coisa, não? Um tipo que era íntegro e recto. E ele escreve dessa maneira, ele começa a dizer, não, isso daí que vós, por isso eu fiz toda essa introdução, porque vós diriste as 12 tribos, porque, na verdade, já nem existia as 12 tribos, não? Não existia, porque existia os judios, não mais, que era a tribo de Judá, um dos poucos deles berramitas, porque Pablo, por exemplo, conseguia comprovar que ele era da tribo de Benjamim, ele habla disso, ele conseguia comprovar sua genealogia, e havia a tribo sacerdotal dos levitas, porque com os cautiveiros, não? Digo, um cativeiro babilônico, não? Depois, porque antes o reino do norte já foi tomado, destruído, e então, sei lá, as 10 tribos desapareceram praticamente totalmente, não? As outras pessoas que quedaram, os parceiros se vê que não podiam comprovar sua genealogia, não? E a genealogia, biblicamente, é muito importante. Estou ponendo isso aí no livro da escola bíblica, que estamos nascendo aí em los estudos bíblicos, não? A genealogia era muito importante, por isso está escrito na Bíblia, para eles, não? Era muito importante. Então, por isso ele habla das 12 tribos, ele está querendo dizer a todo o povo de Israel, ou seja, já não havia, pero se havia, por la dúvida, estou escrevendo a todos, e que eles deem atenção a isso, porque eles foram chamados para serem justos, eles foram chamados para manifestar a glória de Deus, assim como tu e eu fomos chamados para o mesmo, para sermos justos, para sermos perfeitos. Por isso que o título da predicação é esse, perfeitos e cabales. Para isso nós outros fomos chamados, e muitas delas vezes não actuamos assim. Muitas delas vezes, não digo todas, às vezes actuamos de uma maneira bem, de uma maneira correta, pero a maioria delas vezes não actuamos de uma maneira perfeita. Pero Jesus nos ha chamado a ser perfeito. Vamos ler, porque vamos seguir falando sobre a perfeição. Mas tenha a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos e cabales, sem que os falte coisa alguma. E acá eu pus alguns versículos, não? Que falam de ser perfeito, não? Jesus Cristo nos habla em Mateus, que ele diz aí? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Padre que está no céu é perfeito. Também ele habla, não? Aí em Juan, joiesos e tu em mim, para que sejam perfeitos, ou seja, perfeitos em la unidade da fé, perfeitos em unidade, está falando o quê? Que é a única maneira que o mundo vai conhecer tu e eu, se somos de Deus ou não é por nossa palavra, não, porque é gente que quer daí predicando, gritando em las praças todo o dia, e alguns passam e têm até vergonha, não? Porque sabe que esse chavão às vezes rouba, estafa, às vezes é um violador, não? E se não é um violador, literalmente é um violador de direitos, não? No sentido de inventar falsas doutrinas e falsas interpretações bíblicas.
e rouba a la outra pessoa a paz, não? Como ha passado com todos nós outros. Todos nós outros, em algum determinado momento da vida, hemos passado por algum chanta, por algum hermanito, algum chanta seguro, mas também alguns hermanitos que só foram sinceros em sua estupidez, pero que foram estúpidos, infelizmente. Foram sinceros em seu erro interpretativo bíblico. O que quero dizer, não hicieron por querer, pero lo hicieron. Não? Se eu lastimo a alguém sem querer, eu lastimei igualmente. É menos pior que lastimar por querer. É isso que quero falar. Todos nós outros acá hemos passado por isso, não? Sim ou não? É que já não devo Antonella falar, senão já vai contar um montão de história, não? Está em outro mundo. Não vai contar nenhuma história, não? Se tem um montão de história para contar. Claro, pero não vai contar. Isso está bom. Vamos seguir acá. Filipenses. Assim que todos os que somos perfeitos, aí, habla que os perfeitos vão sentir o quê? Lo mesmo, não vai ter nesse mesmo sentido. Está falando da mesma unidade que Jesus estava falando em Juan. Colossenses. Aí os saludos, não? As considerações finais, não? E qual era a oração? Para que estás firmes, perfeitos e completos. Que é o mesmo, não? Perfeito e completo é o mesmo. Porque vamos ver a hora. E aí o famoso texto de Hebreus, que já estudamos sobre ele, se acordam? Hebreus 10, 1. Porque a lei tem na sombra de los bens venideiros, não a imagem mesmo delas coisas, nunca pudo, por os mesmos sacrifícios que oferecem continuamente cada ano, a ser perfeito a los que se acercam. A lei não pudo, pero Cristo, glória a Deus, Cristo sim pudo ser perfeito. Aí Hebreus 10, 14 diz o quê? Cristo com uma sola ofrenda nos hizo perfeito, não uma sola vez. Hebreus também sigue falando, no capítulo 12, 23 também é o mesmo, não? E o Deus de todos os espíritos justos e perfeitos, nos hace perfeito. Bom, vendo acá um par de textos bíblicos, vamos entrar acá na parte, não vou dizer etimológica da palavra, sino, porque não vou falar em si do dicionário da Real Academia Espanhola, sino estou usando acá dicionário grego, não? Que inclusive aparecem esses números, está vendo? Esse número, se vós anotá-lo e depois buscar no dicionário grego, não? Re 3588, por exemplo, vai sair essa palavra, não? Essa palavra foi lá que Jesus dijo em la cruz, inclusive, não? Teleios, tetelestai, que ele dijo, está consumado, está hecho, já está terminado, está completada a minha obra em la vida de ustedes, em nossa vida, não? Isso ele dijo em la cruz, porque ele venceu la cruz. O que é ser perfeito? Acá eu estou agarrando todo segundo, por suposto que também leia dicionário da Real Academia Espanhola, só o que eu estou falando segundo texto original, grego, porque isso nos importa acá saber o que Santiago está falando e que estes outros textos também estão falando. Perfeito és. Não se refere à ausência absoluta de pecado. Isso acá é uma cita de um teólogo, não? Claro, por suposto, porque se eu só sou perfeito, se não peco, então se não serei perfeito nunca. Pero perfeito em nossa intenção, em nosso querer. Qual é meu querer? É não pecar. Glória a Deus. Então, você por que pecar? Bueno, esse deve ser me querer, não pecar. Não? Sino que leva implícita a ideia de algo completamente desarrojado ou maduro. Estão entendendo o que é ser perfeito? Ser perfeito é ser maduro. Por suposto, se eu entrei na igreja Agé, ou antes de Agé, ou tenho 1 ano, 2 de cristiano, eu não posso ser maduro totalmente, mas se eu já tenho 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de cristiano, não, eu já tenho que desenvolver uma madureza espiritual. Na verdade, se eu já tenho... Mentira, besito. Na verdade, se eu já tenho 5 anos, eu já tenho que ter uma madureza espiritual
por suposto que a madurez vai de acordo com nossa idade, com nossa cultura, com nosso grado de búsqueda. Na verdade, vai mais com o puro grado de búsqueda, não? A madurez espiritual, que vai conjuntamente com a madurez também minha, não? Vamos dizer, carnal, por assim dizer. Carnal, digo, de cotidiano, não? Porque toda madurez é espiritual, não? Solamente os que têm um espírito bueno, límpio, translúcido, são maduros, não? E isso temos que buscar, por quê? Porque a obra Cristo já isso em nossas vidas, em la cruz, nos ha hecho perfeitos delante do Padre, nos ha santificado, nos ha justificado. E o processo de santificação, a qual eu disse que desarrojamos ele, é esse, é buscar a madurez, buscar sermos completos. Mira, e a outra palavra que usa é cabales, não? Cabales subraja a ideia de plenitude e redondez. Isso habla também, acá eu agarrei palavras de comentarista e acá estou agarrando palavras que vou ler a hora, diretamente do dicionário em grego, não? Me olvidei de qual dicionário agarrei, se foi do Strong ou del Vine, pero os dois hablam, não? Aí são os dicionários mais importantes, não? Strong, Vine, Robinson, pero que hablam que eles vão dizer o mesmo. Não podem dizer algo diferente, porque é isso, não? Um não vai completando o outro, vai dando mais exemplos. Bueno, teleios, que é de la raiz da palavra tetelestai, que eu disse, teleios, que foi o que Jesus disse na cruz, não? Quando ele disse, se há consumado, quer dizer isso, completo, em várias aplicações de trabalho, crescimento mentalmente e caráter moralmente, não? Ou seja, completo o trabalho, o crescimento, não? La mente, o caráter, no sentido moral, ou seja, eu me comporto de uma maneira diferente na sociedade, não? Ou seja, eu estafava, enganava, ou queria só sacar vantagem, então se a hora eu não posso ser mais assim, porque isso é antimoral. Ou então se eu era muito promíscuo, não? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Quando um não seduz o outro, como é que é o nome? Não, estou falando sexualmente, como é que é o nome? Eu ouvidei. Bueno, segue, doutor. Bueno, não era isso que queria dizer, não. Me ouvidei. Bueno, não importa. Então, seja eu peço a cambiar, não? Porque senão não serei o que está falando com a nossa irmã Santiago. Mas tenha paciência, sua obra completa, para que seas perfeitos e cabales, sem o que falte algo. Ou seja, a paciência desarrojada em mim, somos pacientes? Não. Nem no hospital somos pacientes, não? Queremos ser atendidos já, porque, ao final, me dolor está doendo mais que o outro. Nunca sentiu no hospital de que, caramba, o outro está tão mal, te juro que eu deixaria ele passar na minha frente. Nunca pensaste isso, não? Claro, falta muito a madurez. Nos falta muito a madurez, se não pensamos nisso. Porque o nosso dolor sempre é pior que o outro. Por quê? Não? É difícil. Claro, tem um no solo. Eu devo passar. E se ganha lá, tem ela pegadinha em Brasil. Em Brasil, é normal isso, hein? Em Brasil é normal, nós outros deixamos passar, sempre. E às vezes em Brasil, nós outros pagamos o produto para a pessoa, não? E a pessoa dá a plata e metemos junto com o nosso produto. Isso também passa às vezes, que nós outros já estamos passando com o carrito higieno, a pessoa, tenho só isso, te pode dar a plata, passa para mim. Aí, hacemos. E acá não veio isso, não? Ocorre? Já não veio, não. Uma vez eu fui deixar passar, me miraram mal, não? Não. É porque é o mesmo. A pessoa não está me dando a plata e eu pago o produto para ela. Claro. Bueno. Mentalmente e de caráter moralmente, não?
Neutro, está se referindo ao verbo, não? Como substantivo, e aí ele dá a explicação desse acá, e aí teremos que entrar nesse outro para seguir a explicação, pero vamos passar essa parte. Não sei nem para que puse aí, não, porque puse tal qual, copiei tal qual. É qualidade de completo, quer dizer isso, teleios, não siga hablando. É o que? Alcançar madurez, completo novamente, maduro e perfeito, porque um verbo tem vários significados, não? Ou então, se ele escritor, ele põe todos os significados. E jogarei o significado desse verbo referente a esse texto, tá bem? Porque esse verbo tem outros significados, era bem grande assim, não? Ou seja, na pantalla da computadora, não? Aparece assim, generalmente, desse tamanho, e esse verbo aparecia do tamanho da pantalla toda, não? O significado era bastante amplo. E holócleros, que é esse outro verbo, que está se referindo a cabales, não? Também significa completo. Por isso, eu digo, ele foi praticamente redundante em lo que habla, e quando há uma redundância na Bíblia, principalmente no mesmo versículo, nos está chamando a atenção. Pero ele habla de que acá? Ele não habla só de estar completo no sentido de maduro, pero ele está falando que como vamos lograr isso, mas tenha a paciência, sua obra completa. Sua obra, não? Aí, o teleio, não? Para que eu possa ser o quê? Maduro, completo, cabal. Cabal em todas as suas partes. Isso é cabal. A palavra é sinônima de teleios, vê? O próprio dicionário explica isso. Usada também em Santiago 1:4 como perfeito. Indica o desarrojo de cada graça à la madurez. Ou seja, cada vez que a graça de Deus está manifestando-se em minha vida, como eu contei aí o testemunho, não? A Jada, dia que foi a comer, não? Que tardou e tudo mais, eu esperei, eu reclamava pelo dentro de mim, não mais, não? Ou seja, aí vamos começando a madurar. Temos que madurar também é colocar-se no lugar do outro, não? Que é difícil. É como eu disse, no hospital, onde deveríamos ser todos pacientes, não somos pacientes. E sempre vai haver alguém mais pior que nós outros, não? Mas nós outros vamos querer ser atendidos primeiro. Essa é a verdade. Porque ele dolou em mim, parece que doa-lhe mais que ele dolou em meu irmão. E quando passa isso, não sou maduro. Não sou maduro. Ser maduro não é ser um bobo que todos vajam a pisar e que todos vajam a manipular, é ser manipulado. Não digo isso. Isso não é ser maduro. Isso realmente é ser um bobo, não? Para não dizer outra palavra. Isso é ser um bobo. Não quer dizer isso, pero quer dizer, eu estou pensando um pouquinho mais no outro, eu estou amando, eu estou desenvolvendo essa paciência. A paciência é esperar um pouquinho mais, como habla Pablo já em Gálatas, quando vai falar de los frutos do Espírito, diz ser longânimo, templado. O que é templar? Não? Metemos um metal aí e templamos ele, não? Vai cambiar a dureza. Como nos quedamos fortes, duro no sentido de forte, não no sentido de não ser flexível para o câmbio, sino no sentido de fortes para suportar. Com prova, com problema. Santiago vai explicar. Eu estou agarrando um único versículo de Santiago, estou predicando um versículo. Não, se eu for falar, leia esses outros versículos para apoiar essa mesma ideia, porque é um tema desarrojado muito grandemente no Novo Testamento. No Antigo Testamento também havia, pero eu quero falar do Novo Testamento, de acá, de Santiago. Quero me quedar preso acá. Por quê? Porque senão não vou parar, a predicação será 2 horas, 3 horas. Então, se é o que Deus quer basicamente de nós outros hoje, tu e eu, que seamos mais maduros. E para ser maduro,
tenho que enfrentar as provas, os problemas e saber passar por eles, transpassar. És o que? Oração. Não? Depois que muriu Santiago, por isso minha introdução eu falei de Santiago, miraram a rodilha dele, não? E chamavam ele rodilha de camejo, não? Porque a rodilha dele era dura. Já viu a rodilha de camejo? Como é? Não? Por quê? Porque ele quedava arrodilhado, orando e orando. Não? Dizem, não, que havia marca aí na casa dele, já de la rodilha dele orando, assim como passou também com ele famoso, aí, ele padre de los metodistas, não? John Wesley. Inclusive, se ustedes vajam, o dia que ustedes forem já à Inglaterra, não? Creio que é a Inglaterra, Escócia, que ele está, parece que é a Escócia, está na casa dele que se pode visitar, não? Ele padre do metodismo, John Wesley. Aí há rincão na madeira da pisa dele que tem 2 huecos, que era de onde ele punha a rodilha todos os dias. Eu não digo literalmente que temos que orar de rodilha, não? Porque senão vamos estar com problema, não? Artrose, artrite, vamos quedar com a rodilha de camejo, como diziam de Santiago. Pero temos que orar. Temos que fortalecermos mais na oração. E a oração, eu digo sempre em minha casa, na igreja, digo em todos os lados, não é que dá horas e horas orando publicamente, não? Ou então, se temos que sair, temos que nos arreglar. Não, parar que estou orando. Para, vai orando. Eu estou orando sempre. Praticamente, muitas delas vezes estou orando sempre. Estava varrendo aquela igreja? Estava orando. Não? Estava limpando o banho? Estava orando. Porque a oração é cá. Não? Estou rugando com minha irmã, marcando eja? Também estou orando. Mientras estou falando com um irmão, estou orando, estou pedindo a Deus, Senhor, dá-me. Porque se eu falar de mim mesmo, vai sair par de palavra bonitita. Porque estudei um pouco, aí vai sair um pouco de coisa, não? Nas 10, quizá até 20 palavras, mas depois as outras 50, 60 será um desastre. Se for por mim, pero é por Cristo, é porque oramos, porque pedimos, porque clamamos, não é por nós outros. E aí vamos chegar a isso, no que está dizendo acá, é o verbo teleios, perfeitos, cabales, corretos, nossa mente será a mente de Cristo. É isso que Cristo quer que tu e eu cheguemos. Eu não tenho que ser o melhor porque sou pastor. Todos nós outros temos que ser buenos. Temos que chegar, como dijo Pablo, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Pero temos que pensar en el outro. Ser maduro, ser pleno, plenamente desarrojado, não? Bem, bueno, nós outros acá, todos acá, já não há mais nada em fase de crescimento acá, ao menos no dia de hoje, porque Isabel está já, não? Então, sacana Isabel, não há nada acá em fase de crescimento. Estamos, às vezes, crescendo para os lados, no mar, não? Pero, crescendo para riba, não estamos mais, pero temos que crescer espiritualmente. Temos que crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é forjar nosso caráter. Como? Não adaptando-se à religião, ao modelo. Ai, pastor, dizime. Aí o pastor tem que dizer, ponto 1. Isso, ponto 2. Aqui, não isso. Eis eu realmente abrir acá meu coração, minha mente, e eis o que Jesus disse em sua predicação. Começo já a sua predicação. Cambiem vossa maneira de pensar e de viver. Isso é o arrependimento, essa é a metanoia, que é outra palavra, não? Que eu sempre lá uso, que está em grego. É cambiar a maneira, cambiar a perspectiva. Eu ia para uma direção, agora eu vou para outra direção, porque eu entendi que a direção que eu ia estava equivocada e agora vou para a direção correta. Então, se isso vai produzir em mim uma madurez, um grado de madurez espiritual
mais grande. E, bom, na oração, como já citei, el exemplo do nosso irmão Santiago, és uma ferramenta muito grande. E, para tanto, vamos orar para terminar. E, bom, depois nos saludamos e vamos para casa. Eu miro o relógio e digo, caramba, me estendi um montão. Não, é porque hoje é miércoles, não? Empieza às 19h30. Não me estendi nada. Bueno, vamos orar. Padre, te damos graça por essa palavra ministrada em nossos corações e que essa palavra não saia de aí. Queremos buscar cada dia mais, Senhor, a Ti com nossos corações e alcançar a ser maduro, ser completo em Ti. Te damos glória e graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos despedimos, irmãos, e regressamos a nossos hogares.